Fala, meus amigos investidores, mais uma vez estou aqui com vocês, acompanhando até a independência financeira. Meu nome é Michel Florentino e hoje eu vou mostrar para vocês 5 ativos que estão acima da Selic, ok? Se você não se inscreveu no canal, inscreva-se no canal, gente. Ative o sininho de notificação e dá aquele like para fortalecer, ok? Vamos lá. Vou diminuir minha tela e vou mostrar para vocês quais são esses ativos, para o vídeo não ficar tão longo e não ficar tão cansativo, tá bom? Como vocês estão vendo, a variação está negativa de menos 2,36%. Essa variação da rentabilidade, vocês podem observar que está batendo 16,48% positivo. Então, gente, essa é a página que eu mostro para vocês, que eu gosto. É bom sempre pegar os dividendos e fazer os reinvestimentos. Reinvestindo sempre os dividendos, gente, para poder ativar sempre a bola de neve, para impulsionar mais e mais. Como eu estou mostrando para vocês, ó, aqui, ó, vem o negativo. O dividendo sempre, vocês reinvestindo, você encobre o negativo. Então, o que acontece? Se vocês não tivessem reinvestindo, olha o que acontece. Teria dado isso aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Essa aqui é a página que eu tenho. Proventos recebidos. Nos últimos 12 meses, entregou R$ 2.062. Entendeu? O total que eu tenho é R$ 3.096 de dividendo recebido até hoje. Mas, se eu não tivesse reinvestido os dividendos, eu já teria perdido muito. Mas o que acontece? Eu venho reinvestindo e cobro a minha perda. Aí que tá. Onde vai a diversificação, gente? Se vocês diversificar sua carteira, vai ficar sempre positivo, ó, rentabilidade positiva. Tem aquelas oscilações, a carteira mergulha e depois sobe, gente. Mas se você diversificar bem, vai ter sempre um lado que parte para a base do CDI, outra parte para o lado do IPCA, sempre mantendo o equilíbrio na carteira, ok? A minha está batendo um pouco acima de 16%, já bateu muito mais além, mas agora no momento está 16,48% e está positiva. A variação está negativa, mas é em pouco tempo. O negativo R$ 653,48 nem afeta a minha rentabilidade, não afeta, pois é muito pouco. Como mostrei para vocês, olha aqui os proventos recebidos. Entendeu agora? Vale a pena sim. Vamos começar no ativo para vocês darem uma olhada. E o primeiro ativo, gente, é o Tegar 11 do ativo real, entendeu? No momento a cotação está custando R$ 85,14. Entregou nos últimos 12 meses, entregou 15,16%, olha só, acima da Selic. Entregou 15,16% e o PVP está batendo 0,75%, está bastante descontado. Liquidez diária, ó, 3,99 milhões, é muita liquidez, hein? É muita negociação em cima desse fundo. Variação nos últimos 12 meses deu 19 negativo. Então, gente, não quer dizer que o fundo é ruim, não é, mas infelizmente é devido à taxa Selic, a taxação que está batendo. Aqui está vendo o gráfico durante um ano, ó. Mas se colocar em 5 anos, olha só a diferença. Ele veio se valorizando muito até aqui, ó, que foi no meio de 2024. Depois a taxa Selic subiu, ele deu aquele mergulho, entendeu? Veio mergulhando, agora tentou se recuperar no mês 6, aí deu mais um mergulho e assim vai oscilando, ó. Essa é a cotação dos fundos imobiliários. Ele é um fundo de desenvolvimento, entendeu? O mandato dele é híbrido, segmento híbrido também. Prazo de duração indeterminado, ativo, tipo de gestão é ativa. Taxa de administração 1,50 ao ano. Vacância 0. Número de cotistas 155 mil. Cotas emitidas um pouco a mais de 23 milhões. 23 mil no caso, né?
Valor patrimonial por cota 111,15 centavos. Olha só, hein? Valor patrimonial 2,62 bilhões, gente. E o último rendimento ele entregou a R$ 1. Vem entregando a R$ 1 uns bons meses, então vale a pena, gente. É um ativo que entrega bastante rendimento, entendeu? Lógico, é desenvolvimento. Desenvolvimento traz seus riscos, mas também traz bom resultado. Aqui é o TH em comparação com o IFIX e a CDI. Logicamente, ele vem perdendo para os dois, mas ele acompanha o IFIX, lógico, né? Se tivesse R$ 1.000 investido em 2 anos, estaria com R$ 902. Mas no momento, isso é porque está em 2 anos, hora de 5 anos. Entendeu? Se eu tivesse investido R$ 1.000 em 5 anos, estaria com R$ 255 de lucro. Então nunca compare a 2 anos, mas sim a 5 anos. O desenvolvimento dele é bem alto. O desempenho, no caso, né? Aqui são os fundos para você vir e fazer uma comparação com ele, mas logicamente vocês vão ver logo a diferença. Logo a diferença. O TH vem, o dividend yield está batendo 15,16, mas o mais próximo a ele é o TRXB11 com 15,43 e tem também outros. Mas lembrando, gente, que quanto mais o yield tá mais acima, mais arriscado fica, entendeu? Então nem todos eles são bons, ó. Pode observar, ó. Os que estão zerados, ó, não estão nem valorizando, tá bom? Desse jeito não dá não. Ó, 41,6% é o BRRI11, entendeu? RBRI11. Então, o que acontece? O que está entregando 15% é o TH, então tá bem equilibrado. PVP 0,75. Valor patrimonial, pode observar que ele está bem acima de todos eles juntos, ó. Pode observar, todos eles. Ele é o único fundo que está com 2,62 bilhões de patrimonial, entendeu? Valor do patrimônio. E lembrando que todos eles são de desenvolvimento, tá ok? É o mesmo segmento. Vamos ver mais alguma coisa? Olha só, o yield mensal tá 1,19 por mês que ele está pagando, entendeu? Ou seja, a porcentagem está 1,19 e está batendo R$ 1 por cota. Aqui é a margem que ele está batendo, ó. Já bateu na máxima de R$ 1,25, que foi em dezembro de 2024. Aí depois R$ 1,24, que foi em fevereiro. E agora tá 1,22. Tá próximo ao patamar, tá ok? Pode até subir a porcentagem. E aqui vem pagando R$ 1 desde janeiro, gente. Tem 2, 4, 6, tem 7 meses pagando R$ 1 fixo. Então tá muito bonito aí. Datacom dele é na virada do mês, sempre na virada do mês. Pagamento é 2 semanas após o Datacom, tá ok? Aqui vem a diversificação dele, gente. No momento ele está com um imóvel em Goiás. Mas não quer dizer que um imóvel é um monoativo. Não é o monoinquilino. Não é assim. Ele é desenvolvimento. Ele não trabalha só com os imóveis já físicos, já pronto. Ele tem um imóvel pronto, mas o restante está tudo na planta. Está em construção. É muita coisa que ele tem. O portfólio dele é imenso. Mas no momento só tem um construído e está alugado, ok? Aqui tem a data de divulgação de cada um, ó, aviso de acionista, tem relatório gerencial, tem informe mensal, tudo para fazer a comparação. Mas no momento eu não vou entrar em detalhe para o vídeo não ficar tão longo, para poder entrar nos outros ativos, ok? Vamos para o próximo ativo. O próximo ativo, gente, é os NEO 11 da Suno Energia Limpa, entendeu? Ele é mais um ativo de base 10. A cotação está batendo R$ 8,44. Ele vem entregando nos últimos 12 meses 15,44. É muito alto, hein? Tá batendo na Selic bonito. O PVP tá 1,4. Lembrando, gente, que esse ativo ele não é simplesmente um ativo de desenvolvimento, híbrido, alguma coisa assim. Ele faz parte também de imóveis, ou seja, ele podemos dizer que é um fundo de desenvolvimento misturado com fundo de tijolo. Então vale a pena chegar e investir mesmo acima do PVP.
Se for até 1,5, 1,6, vale a pena investir. Lembrando que não é uma recomendação de compra, entendeu? É simplesmente esses vídeos são didáticos e para você simplesmente chegar e vir fazer a sua análise para ver se vale a pena pôr na carteira de vocês, ok? E a liquidez diária dele tá um pouco acima de 1 milhão, gente. 1 milhão. Variação dos últimos 12 meses deu 4,86% positiva. Aqui vem a margem de cotação dele, ó, nos últimos em um ano, olha só. Ela oscila, mas sempre positivo. E eu colocar em 5 anos, olha só. A valorização que teve desde o IPO dele, que foi mês 11 de 2023. Sim, gente, esse fundo ele não é muito antigo na bolsa. Ele foi criado em 2023, no finalzinho de 2023. Não tem nem 2 anos de existência, mas vem trazendo muita rentabilidade, pagando bem e com um desenvolvimento muito alto, ok? Esse fundo, gente, é um fundo de energia limpa. Ele é do mandato híbrido, gente. E prazo de duração indeterminado, gestão tá ativa, taxa de administração, ele não cobra taxa, vacância também tá zerado, número de cotistas tá quase 35 mil cotistas, cotas emitidas está quase 38 milhões de cotista. Patrimonial, gente, valor patrimonial tá R$ 8,12. Então, o valor da patrimonial tá R$ 8,12 e tá um pouco acima, tá R$ 8,44. É aquela parte que eu falo do PVP, que vocês não podem levar muito em consideração devido a esse ativo, ok? Valor patrimonial dele tá 311 milhões, gente. Tá muito alto. O último rendimento bateu a 10 centavos. Então tá pagando bem mesmo. Quem quiser dar uma olhada, olha só a comparação dos Neo 11, gente, com os índices do IFIX e do CDI. Ele vem batendo de lavada nos dois. E se eu tivesse investido em um ano, tivesse investido R$ 1.000, eu já estaria com R$ 608 em cima da lucratividade. Tá muito bom mesmo. Logicamente, você tem que diversificar sua carteira, não pondo só em um ativo, mas pondo em vários, ok? Aqui tem os outros ativos para vocês fazerem uma comparação. Não do mesmo assim, é do segmento outros, mas sim não é do mesmo estilo dele, porque ele praticamente é único. Ele só tem ele mais um que é mais recente ainda na bolsa. Mas não chega nem aos pés dos Neo 11. Os Neo 11 ele começou com esse segmento, com esse estilo de fazer investimento na energia limpa. É o primeiro fundo a fazer isso. Depois surgiu mais um fundo, mas ainda está muito pequeno. O restante que está nessa página aqui é para fazer uma pequena comparação, mas no segmento outros, tá ok? Quem quiser fazer uma comparação, ó, só dá uma olhada aqui. Aí dá para vocês fazer uma comparação de como são eles, tá ok? Olha aqui, a distribuição nos últimos 12 meses, ele vem distribuindo acima de 1%, ó, 1,19% por mês, hein, mensal. E nos últimos 12 meses, ó, entregou 15,44%. Então é muita coisa, gente. Muita coisa mesmo. Aqui, ó, em um ano, o yield dele tá batendo, ó, a máxima bateu a 1,19%. E aqui e hoje, esse mês mês 8 tá batendo 1,18%. E o mais bonito possível, gente. Olha aqui, ó. A margem dele sempre pagando 10%, ó. Sempre pagando 10%. Vamos ver aqui em 5 anos. Olha só em 5 anos. Ou seja, desde quando ele, logicamente, ele não era um fundo de base 10. Mas ao fazer o desdobramento de cota, ele veio e desdobrou também os rendimentos. Ou seja, se pagava R$ 1 por cota, tá pagando 10 centavos por cota, entendeu agora? Pois ele era um fundo que era de base 100. Ele custava, se eu não me engano, custava R$ 134, 144, entendeu? E fez um desdobramento a passar a pagar, a custar R$ 10 por cota, ou mais ou menos, entendeu? E no momento, ele ao descer por R$ 10 por cota, então o pagamento dele está pagando 10 centavos por cota, a 1%.
E lembrando que não tá 1%, tá R$ 1, tá 1,19%, ó. Tá vendo? Então vale a pena dar uma olhada, tá ok? O Datacom dele é sempre no meado do mês, entendeu? É sempre dia 13, dia 14, dia 15 é o Datacom. Quem comprar cotas dele antes dessa data, já logo nesse mês, já vai vir um rendimento para eles. E a data de pagamento, ó, é 10 dias após, tá? Uma semana, 10 dias após, aí vem o pagamento. Como eu venho mostrando para vocês, ó, 10 centavos por cota, ó. 10 centavos por cota. Isso é pareado, então é bom demais. Tem como vocês chegar e fazer uma comparação assim, de quanto vocês vão ganhar por cota, a quantidade de cotas, por ser um ativo que paga praticamente sempre, praticamente não, sempre pagou igual. Vamos para o próximo ativo? Entramos mais em um fundo aqui, gente. O terceiro fundo é um Fiagro. Já mostramos um fundo de desenvolvimento, já mostramos um fundo do segmento outros, que é a de energia limpa. E agora, gente, vamos mostrar um Fiagro, ok? Vamos mostrar. Vamos mostrar, gente. A cotação dele está custando a R$ 8,76. Último rendimento, os últimos 12 meses bateu 16,13%, ó, bem mais acima do que a taxa Selic, tá? PVP dele tá batendo 10% de desconto, ó, 0,90. Liquidez diária 1,60 milhões, tá muito alto. Variação dos últimos 12 meses, ó, tá 23,6% positivo. Aqui é o gráfico dele, ó. Em um ano vem logo mostrando a rentabilidade positiva, gente. E em 5 anos, olha só como ele subiu. Subiu bastante, né? Vamos mostrar aqui. Olha só, qual eu vim mostrando vocês, ó. É da cadeia produtiva de agronegócio, da Risa Agro. Público-alvo é geral. Títulos de valores imobiliário. Segmento Fiagro. Tipo de fundo outros. Prazo de duração indeterminado, tipo de gestão ativa, taxa de administração também não cobra, é zero, bom demais. Vacância também é zero, mas por que vacância é zero? Porque esse fundo ele é igual um fundo de papel, ele trabalha também com cartas de crédito, entendeu? Mas sendo que é só para o setor agro, então tá bom demais, por isso que não mostra vacância. Número de cotistas, um pouco acima de 8 mil cotistas. Cotas emitidas, 68 milhões de cota. Valor patrimonial por cota, R$ 9,63. E vocês estão vendo que está bem descontado. Valor patrimonial, 655 milhões, gente. Último rendimento, 13 centavos. Então tá muito alto para rendimento, hein? Muito alto mesmo. Aqui a comparação dele com o IFIX e CDI. Ele veio batendo nos dois. Foi na faixa do mês 5 de 2025, hein? Veio quase agora, já veio batendo nos dois. Agora tá se igualando com o CDI de novo, entendeu? Tá quase se igualando com o CDI, mas tá um pouco acima ainda, mas tá praticamente se igualando. Em 5 anos, vamos ver a comparação dele. Ele veio abaixo do CDI, tá vendo? Mas agora que tá começando a bater no CDI. Mas é assim mesmo, a oscilação é assim mesmo. Se eu tivesse investido em 5 anos nele, eu estaria com R$ 561 de lucro. Tá ok? Aqui são os fundos que pode vir a comparar ele, tá, entendeu? Trazendo bastante rentabilidade. Aqui, ó só, 1,44% por mês que ele paga, que ele tá passando, ó. E em 12 meses, 16,13%. Então tá muito alto, hein? O mês que deu mais rentabilidade foi o mês de janeiro, que entregou 1,51%. E no momento está 1,41%. Ele vem pagando dividendo, ó, de 11 centavos, 12, 13. Agora tá com a escadinha bem produtiva. Se eu colocar ele em 5 anos, olha só. Ele vem com a oscilação, vem. O máximo que ele pagou foi a 14 centavos por cota, então é muito bom. E a mínima dele foi logo no IPO de 2021, quando estava na pandemia, ele pagou 7 centavos, foi a primeira a cotação dele, a cota de dividendo pagou 7 centavos, depois pagou 8, depois veio só subindo, 11 centavos, 12,
Tá vendo? 13, 14, depois vem a oscilação de diminuindo para 11, tá vendo? Depois subiu para 13, 14 de novo, agora tá em 13 centavos. Esse fundo traz bastante rendimento, gente. Tem seus riscos? Tem. Pois é um fundo, é um fiagro, né, do setor do agronegócio, mas é um setor bem forte aqui no Brasil. Mas infelizmente a taxa Selic castiga ele muito com essa taxação. Então o agronegócio ele vem machucado durante um tempinho, mas vai se valorizar com o tempo, tá ok? Data com dele é sempre na virada do mês e o pagamento é 2 semanas após. E como eu falei para vocês, ó, aqui marca 12,5 avos, mas na verdade não é isso, é 13 centavos. Sempre redonda para 13 centavos. Aqui vem o final desse fundo. Quem quiser dar uma olhada no relatório inicial dele, é do mês, é do dia 1º agora, ó, dia 1º/8, já saiu o relatório gerencial. Só não vou entrar agora justamente para o vídeo não ficar tão longo, tá ok? E mais uma vez, gente, eu estou entrando no quarto fundo aqui, gente. Quarto fundo é o DECRA, gente, é o DCRA11, é da Devante, Fundo de Investimento das Cadeias Produtivas do Agronegócio. Então, gente, a cotação dele tá bem baratinho, tá R$ 7,07. Ele entregou nos últimos 12 meses, ó, 16,47%, é muito alto, hein? PVP tá bem descontado, 0,74%. 0,74. A liquidez diária está um pouco acima de 57 mil. Então tá muito baixa ainda a liquidez, mas é bom dar uma olhada para ver se vale a pena pôr na carteira de vocês. Lembrando que esse é um ponto de visão, entendeu? A liquidez está muito baixa, mas vem com bastante rendimento. Vamos ver daqui para frente, né? Se vem subindo a liquidez diária dele. A variação dos últimos 12 meses deu 2,75% negativo. Como eu falei para vocês, o setor agro ele vem sendo castigado por um tempinho. A cotação dele, ó, a margem durante um ano, ó, ele veio ter um mergulho, um rasante. Foi no mês 12, gente, de 2024. Chegou a 5,47. Quem pôde aproveitar essa cotação, aí depois veio só subindo, ó. Na máxima que ele bateu a 7,53. E agora tá nesse valor. Como eu falei pra vocês, ó, a razão social dele, ó. Devante, fundo de investimento nas cadeias produtivas do agronegócio. Agroindústria, no caso. Tá aqui o CNPJ dele. Público-alvo geral. Mandato híbridos. Segmento Fiagros. Tipo de fundo outros. Prazo de duração indeterminado, tipo de gestão ativa, taxa de administração também, ó, igual o outro, não tem. Vacância também, ó, 0, não tem vacância dele. Número de cotistas, 16 mil cotistas. Como eu falei pra vocês, ele é um fundo pequeno, gente, é um fundo pequeno, mas com bastante potencial de crescimento, ok? Cotistas, cotas emitidas, 6.738.000, entendeu? Valor patrimonial por cota tá 9,64 e valor patrimonial dele, gente, tá quase 65 milhões. E o último rendimento bateu a 9 centavos por cota, tá ok? Aqui a comparação dele com CDI e o IFIX, ele vem apanhando dos dois. Logicamente ele apanha do IFIX porque ele acompanha o IFIX. Entendeu? Ele acompanha o IFIX, mas como é do setor agro, fica mais abaixo. O IFIX sobe, ele sobe também. Se eu tivesse investido R$ 1.000 em 2 anos, estaria com só R$ 7. Mas se eu colocasse em 5 anos, que for prazo total, eu estaria com R$ 162 de lucro, gente. Vamos ver aqui. Aqui são os fundos que você pode chegar e dar uma comparada com ele, que são os fundos do setor agro, que são os vigia, os fiagro, no caso, né? Aqui temos, ó, KNCA 11, tem o Rura 11, Vigia 11, o próprio RZAG 11, tem o FGA 11. Tem muitos fiagros aqui para vocês fazerem uma comparação, ok? Dividendos dos últimos 12 meses, ó. Perdão. Pagou o mês agora pagou 1,24%
muito, o yield bem alto. E os últimos 12 meses pagou 16,47%. A máxima que ele veio pagando, a margem, pagou, já chegou a pagar em dezembro, em janeiro, 1,83%, muito alto. Depois deu um mergulho para 1,14% e agora está 1,16%. Aqui mesma coisa, ó, mês de janeiro pagou 13 centavos por cota e depois normalizou para 9 centavos. Datacom dele é no início do mês, gente, não é na virada, mas é no início. É lá pro dia 6, dia 7, dia 8 é o Datacom e o pagamento é uma semana após. Lembrando, gente, que é mais um Fiagro que eu estou mostrando para vocês dar uma olhada, uma analisada e ver se realmente vale a pena pôr na carteira de vocês. Essa é a data de divulgação, ó, relatório gerencial, 16/6 foi o último relatório gerencial que enviaram, para vocês dar uma olhada e uma acompanhada, ok? Mais uma vez eu mostro para vocês, gente. Esse é o Vigia 11, é um dos maiores fundos, um dos maiores Fiagro que existe na Bolsa Brasileira. E ele não podia ficar sem essa, né? Com a cotação batendo 8,91, PVP 0,93, entregou nos últimos 12 meses 15,85%, tá muito alto, hein? Liquidez diária tá 1,46 milhões. E variação nos últimos 12 meses, ó, 30,50% positivo, gente. Olha que em um ano ele vem rentabilizando bastante, tá? Vou colocando há 5 anos. Olha só, o pico que ele deu. Ele começou em fevereiro de 2021, foi o IPO dele. E olha como ele vem subindo. Logicamente tem as oscilações dele, né? Como o mês 5, mês 6 que veio batendo a mínima dele, depois veio subindo igual o foguete. Lembrando que é mais um Fiagro que é do setor agro. Ele é da Valora CRA. Aqui está o segmento dele. Público-alvo geral. Mandato título de valores mobiliários. Segmento Fiagro. Tipo de fundo outros. Prazo de duração indeterminado. Tipo de gestão ativo. Taxa de administração 0. Vacância 0. Número de cotista, 168 mil cotistas, gente. Quase 169 mil. Olha só a diferença de um para o outro, hein? Ele é muito grande. Cotas emitidas, um pouco mais de 86 milhões de cota. Valor patrimonial por cota, 9,65. Então tá bem descontado. Valor patrimonial, gente, tá 834 milhões. E o último rendimento foi de 13 centavos por cota. Então, ó, tá sendo um ótimo fundo. Tá batendo no momento no IFIX e no CDI. Em 5 anos, vamos ver como é que foi, ó. Em 5 anos ele perde pro CDI, mas em 2 anos ele já tá ganhando. Quem investiu há 2 anos atrás, ainda tá ganhando com ele, ok? Se eu tivesse investido R$1.000, estaria com R$280 de lucro ainda, ó. Muito bom. Novamente eu mostro para vocês, aqui estão os Fiagros de comparação, né? Que possa vir a comparar com o Vigia 11. Quem quiser fazer uma comparação, só dá uma olhada. Aqui o yield mensal, ó, tá batendo 1,40% e em 12 meses, ó, tá batendo 15,85%, quase 16%. Aqui a margem dos dividendos, ó, em mês 8 de 2024, ele pagou a 1,59%. Depois deu outro pico de 1,44% e no momento está 1,36%. E aqui é a margem de pagamento, gente, ó. Ele veio aqui, ó, na altura de 13 centavos e voltou para 13 centavos. Deu um mergulho de 11, 12 e agora tá 13. Datacom dele, ó, depois do dia 10, ó, já é o Datacom dele. 10, 11, 12, 13 é o Datacom. E uma semana após já vem a data de pagamento. Tá ok? Então esses são os fundos que eu tenho, gente, os ativos que eu tenho. Não posso dizer os fundos, é os ativos, porque compõe de desenvolvimento, compõe de híbrido, compõe de Fiagros. Então não posso dizer que é fundos, mas sim ativos. E novamente eu falo para vocês, gente, a diversificação em primeiro lugar. Então eu só consigo ter essa rentabilidade aqui. Se minha carteira estiver diversificada, pois
Eu tenho que diversificar por ativo, por segmento, por valores, entendeu? Até em moeda eu tenho que diversificar. Então, se vocês querem uma boa rentabilidade, diversifica. Não pega o seu suado dinheirinho e ir colocando em ativos, em poucos ativos, achando que vai ganhar uma boa grana, achando que vai ganhar uma boa rentabilidade e no final ele tomba e você perde o seu dinheirinho. Perde em termos, né? Porque só vai perder se vocês vender. Tá ok? Mais uma vez, gente, meu nome é Michel Florentino, estou com você hoje e sempre. E quem não se inscreveu no canal, se inscreva-se, ative o sininho de notificação e dá aquele like para fortalecer. Valeu? Muito obrigado a todos, até a próxima. Tchau!